Querida igreja, graça e paz, e a todos quantos nos ouvem, estamos aqui na segunda parte da história do naufrágio de Paulo. Nessa segunda parte, eu quero deixar aqui um tema que diz como permanecer confiante em meio à tempestade. E quero, para ilustrar, deixar aqui um trecho da Palavra de Deus, na continuação, a mensagem gravada anteriormente, que está em Atos capítulo 27, versículos de número 22 em diante, que nos diz assim a Palavra de Deus. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo que, porque foi dito. Neste momento, a embarcação já tinha sido a deriva, já tinha acontecido realmente a situação de naufrágio, não é? Os pertences que estavam dentro da embarcação já tinham sido lançados ao mar, o mastro já tinha descido, o navio já estava realmente à deriva e estavam todos realmente ali na mão de Deus. E a confiança de Paulo em dizer estas palavras para os tripulantes fez com que eles entendessem que aquilo que a bússola dizia, aquilo que o comandante dizia, aquilo que a tripulação dizia, de que não teria nenhum problema, que a tempestade não os alcançaria, contrariando o conselho inicial de Paulo, já tinha sido por terra. Então, aquilo que foi dito pelos comandantes já não tinha mais valor, porque os comandantes estavam todos ali, não é? Condenados à morte, esperando a morte chegar. Mas havia um ali, aleluia, presente entre eles, aleluia, entre os da tripulação, que era o próprio Senhor, aleluia, glória a Deus, que agiu de maneira a colocar a sua mão, e aleluia, e a palavra que Paulo relatou aqui, de que nenhum se perderia, foi realmente cumprido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, eu quero meditar com você acerca desse tema. Como permanecermos confiantes em meio às tempestades. Vemos que a nossa embarcação é como se fosse o mundo. A nossa embarcação é como se fosse a nossa vida terrena, o momento em que eu e você estamos vivendo. Tínhamos perdido muito tempo, diz a palavra. Agora a navegação se torna perigosa. Por isso, Paulo advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para as cargas e também para nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio, visto que o porto não era próprio para passar o inverno. A maioria decidiu então continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava por sudoeste, por sudoeste e noroeste. Está em Atos 27, versículos de número 9 a 12. Então, tudo aconteceu no porto de Creta. Eu quero te dizer, aleluia, em nome do Senhor Jesus, para que possamos permanecer, aleluia, com a confiança de que Deus está no controle da nossa vida. A tempestade está aí.
o prejuízo já é iminente. O pecado já entrou em erupção. Aqueles que queriam cometer, cometeram. Aqueles que queriam rejeitar Deus, rejeitaram. Aleluia. Tudo o que aconteceu à nossa volta, desde o tempo da pandemia, desde o tempo de guerra, e agora tempos de guerra, onde a gente vê assim grandes volumes de baixas, de pessoas que estão padecendo. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de tempestade, como se a nossa embarcação estivesse à deriva para os que não sabem, para os que não conhecem, para os que não têm intimidades com Deus. Aleluia. Porque para quem tem intimidade com Deus, o grande comandante, o grande capitão, aleluia, é Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Mas eu quero você me atentar um pouco mais quando Paulo adverte toda a autoridade do navio, a tripulação. Paulo adverte: olha, não vamos avançar, estamos correndo perigo iminente. E aliás, eles não deram ouvidos à voz do profeta, à voz da profecia, não é? E assim, eu quero deixar assim muito claro, aleluia, é tempo de nós valorizarmos os conselhos daqueles que são sábios da palavra, o conselho daqueles que oram e buscam as palavras sábias para aconselharem os que buscam estar com ele. São os pastores, são as irmãs de oração, não é? São aqueles que te querem bem, aqueles que não querem usufruir de nenhuma vantagem para você. A estes, dá ouvidos. Porque tem um tema popular que diz que quem avisa amigo é mentira. Não é. Você se engana muitas vezes. O amigo muitas vezes parece ser amigo até o momento em que ele deixa de ser amigo. Muitas vezes é por questões naturais, de interesse, etc. Mas eu quero dizer a você que o verdadeiro e único amigo chama-se Jesus. E quando ele usa de alguém, aleluia, como pastor da igreja, como, aleluia, aquele homem de fé, de oração, aleluia, que não tem nada para querer te explorar, ouça ele. Não questione. Às vezes o conselho não é aquilo que você gostaria de ouvir, mas é aquilo que Deus quer que você saiba. Quantos filhos, né, choram porque não ouviram o conselho de seus pais em relação ao namoro? Quantas pessoas hoje estão perdidas porque não ouviram o conselho dos seus líderes e pastores? Muitos se perderam, estão nos caminhos, estão na sarjeta, na calçada, porque insistiram em não darem crédito à voz da sabedoria. Quantos casamentos tormentosos deixariam de acontecer se os filhos ouvissem o conselho dos pais na época do namoro? Filho, essa mulher, esse homem, não é para você, filho, né? Eu fui buscar em oração, eu fui buscar orientação de Deus, e Deus já me mostrou lá na frente que você vai sofrer danos. Ah, mas eu gosto dele, ele é o príncipe que eu esperava. Não ouviu a voz da sabedoria e lá na frente, não é? Sofre a consequência do erro, do pecado. Quantos casamentos tormentosos foram à ruína? Quantos divórcios deixaram de ocorrer se os casais ouvissem os conselhos de Deus, hein? Aleluia! Quantas vezes a gente anuncia para o jovem da igreja: olha, irmão, irmã, irmãozinho, irmãzinha, procure estar à direção de Deus, se guarde, né? Não se deixe levar de forma leviana, seja você forte, valente, não é? Não se deixe levar pelo sentimento de paixão, não é? Não se entregue assim de forma leviana,
Valoriza o seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. A gente aconselha isso, né? A gente vai um pouco mais além. Nós, enquanto pastores, dizemos, olha, eu vou te dizer mais. Veja a família dele, a família dela, antes de você contrair um compromisso. Olha o conselho que eu te dou. Vê como vive aquela família. Qual é a base, a estrutura que tem aquela família? Porque aquilo que ela viu durante a sua vida de infante é a vida que ela vai levar quando estiver com você em tempos de casamento. Aleluias, porque assim, muitas vezes, as unhas são mostradas, né? De forma natural, quando as coisas já foram, já descambaram. Louvado seja Deus. Mas aqueles que esperam no Senhor são como fontes, aleluia, de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Os que esperam com paciência no Senhor terá o casamento perfeito, terá a companhia que Deus preparou. Tudo vai acontecer dentro dos conformes de Deus e a família será abençoada, porque é uma família que foi assim, alicerçada com base nos ensinamentos da palavra de Deus. Louvado seja Deus, porque quantas lágrimas e dores, quantos sofrimentos deixaram de ser derramadas, se pudéssemos parar e darmos ouvidos à voz de Deus. O bom é quando a gente pode orar. Antes de tomarmos qualquer decisão, ou sim ou não, vamos para o joelho. Não tem certeza? Vamos de novo. Não tem certeza? Faz uma vigília, mas diga sim ou diga não. Aleluia, louvando a Deus, porque Ele te orientará. Nesse caso, eles não deram atenção às palavras de Paulo. A maioria deles eram de opinião de que partissem e não partissem com a embarcação e não ouvissem o conselho de Paulo. Entretanto, eles se esqueceram de que a maioria nem sempre está com a razão. A maioria nem sempre discerne a vontade de Deus. Seguir a cabeça da maioria, irmão, pode nos colocar no meio de uma tempestade. Amém? Aleluia. Então, guarda-se da tempestade. Nós estamos vivendo tempos difíceis, a tempestade é iminente, está aí. Aleluia. Mas vamos ouvir os rumores, vamos consultar o que a Bíblia traz. Aleluia. E não entramos em pânico, porque assim como o anjo visitou Paulo ali, enquanto ele estava naquela embarcação, e quando ele diz assim, aleluia, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo, aleluia, é porque ele recebeu a visita de um anjo de Deus, que foi anunciar a ele aquelas palavras que o confortou, que o tranquilizou e deu a ele a certeza, aleluia, de que Deus estava ali fazendo parte daquela embarcação. Chame Deus para as suas decisões. Chame Deus, aleluia, para dentro da sua embarcação. Não deixe que o seu barco esteja à deriva, mas, aleluia, esteja como você assim, permanecendo confiante de que Deus está em meio à tempestade. Deus pode muito bem dar ordem para que o vento, para que o terremoto, para que o maremoto, para que, Deus pode dar ordem para que isso tudo entre em calmaria, aleluia. Mas se é para passarmos pela tempestade, irmãos, eu tenho certeza que Deus passará conosco também. E quando sairmos do outro lado, seremos, aleluia, mais fervorosos, mais espirituais, aleluia, mais filhos e filhas de Deus, aleluia. Não se veja de forma a estarem à deriva, porque estar à deriva, irmãos, é uma demonstração de falta de fé. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva, lançaram mão de todos os meios
para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encostasse em outro barco, enfim, em um banco de areia. Ou seja, todos os